querido, seja muito bem-vindo a esse podcast. Quem vos fala é a Daniele e aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de esperança, de vida, de transformação. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a pastora Val. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, é com muito prazer, né, que eu estou aqui. Recebi esse convite com muita alegria. Amo a sua vida. Eu falei que eu tinha que ter tirado uma foto sua antes e depois, né, do Renovo e do Tinha, Moriá. é verdade, Como tinha. Deus faz maravilhas, né? Você é outra pessoa e ver isso em você me alegra muito. E estar aqui é um grande prazer, com certeza. Amém, pastora. Ela é uma das responsáveis, né, dessa minha mudança, porque eu passei por um processo com ela lá no Renovo e foi transformador, foi maravilhoso. E vamos conhecer um pouquinho mais de você, pastora. Como que foi esse encontro seu com Cristo? Então, meu encontro com Cristo é bem inusitado, assim, vamos dizer, porque a minha mãe era benzedeira, então a gente se dizia católico, minha mãe dizia católica, mas a gente ia no espiritismo, na macumba, era uma coisa meio comum em casa. E com 15 anos, eu me lembro que eu fui numa igreja, Assembleia de Deus, era próximo da minha casa, e a gente foi as nossas amigas, sabe aquelas amigas? Sempre andei em bando, né? E aí eu amei o culto, e eu lembro que o pastor fez um apelo, e eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Sabe quando você aceita assim de coração, foi uma emoção, foi tremendo. Só que quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra da minha mãe. Alguém tinha ido Meu antes Deus. e contado para ela que eu tinha ido na igreja. E a minha mãe, eu lembro que eu fui ligar a televisão, assim, porque não era controle, né? Fui mexer na televisão e ela me bateu pelas costas, né? Me deu uma surra. Minha mãe era bem assim. E ela disse: se você voltar naquela igreja, eu vou te pegar pelo cabelo até aqui em casa. Eu sabia que a minha mãe faria isso. Então decidi não ir mais. Hoje eu me arrependo. Eu deveria ter persistido, mas assim, eu fiquei com medo, com vergonha de repente ela fazer isso. E não fui mais. Fui para o mundo depois. Encontrei o meu esposo, né, com 18 anos. Nós começamos a namorar em 88. Olha só, eu entregando a minha idade. Muito velha, né? 88. Começamos a namorar. Namoramos 2 anos, assim, totalmente no mundo, fora sabe, dos princípios da palavra. Nunca bebi, nunca fumei, mas assim, estava fora dos princípios. E depois de 2 anos de namoro, nós nos casamos. E meu marido casou, bebia, era tudo assim, bem complicado, vamos dizer assim. Tenho, né, uma irmã que ela se converteu, ela era bem católica e ela se converteu lendo a Bíblia e tal, até que ela sempre pregava para nós. E um dia, depois de 6 meses de casado, ela me chamou para ir num culto do lar, sabe, esses cultos normal, e eu e meu esposo. Para surpresa minha, meu esposo aceitou, a gente foi. Quando a gente chegou lá, ele falava, né, que ele é alguns minutos mais santo que eu, porque quando a missionária fez o apelo, ele levantou primeiro que eu. Como eu falo, né, eu tinha casado fora dos princípios, então eu casei grávida. Meu marido foi o único homem da minha vida, mas assim, fora do princípio, casei grávida, gerei a minha filha fora da aliança do casamento, ou seja, casei, né, gerando uma filha com a maldição da bastardia, né, quando nós geramos filhos fora da aliança do casamento. E aí, a gente aceitou Jesus naquela tarde, assim, foi uma palavra falando sobre o amor do pai, né? E o meu marido não conhecia o pai, não tinha relacionamento com o pai, e isso acho que mexeu muito com ele, ele aceitou Jesus. E nós aceitamos Jesus de verdade, sabe? Glória Daí a fomos Deus. para uma igreja, na época a gente se converteu numa igreja bem tradicional, mas depois a gente foi para uma igreja avivada, que acreditava nos dons, né? Na cura. E foi, assim, maravilhoso, Dani. A gente se lançou na obra, eu digo isso, que a gente se lançou. A gente estava em tudo, levava as meninas com a gente em todas as coisas. Não era aquela história, eu não tenho carro, então não vou. Tá chovendo. Não, a gente se lançou na obra. E foi a melhor escolha que nós fizemos. Graças a Deus. Eu falo que a minha família hoje é a expressão da graça de Deus na minha vida. Por uma decisão que muda tudo, né? Muda tudo. Quando você se entrega de verdade, o Senhor cuidou de detalhes da nossa vida.
Glória a Deus, que lindo esse encontro, né? Foi fantástico isso que você contou do toque especial que vocês tiveram, né, nesse culto e a importância, né, de você estar na casa do Senhor ali, você teve um encontro especial com Deus, né? Pastor, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o seu casamento, como que foi esse bom encontro, né? Como que aconteceu? Quero ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu e meu marido era um casal mais improvável que você possa imaginar. Nós éramos totalmente diferentes. Eu sempre fui mais tranquila, mais calma. Meu marido era ligado assim no 440. Eu falo que 220 para ele era muito pouco. E a gente era muito improvável, porque eu fui criada. Quando a gente casa, a gente pensa assim: não, eu tô casando, vou ser feliz, né? Quando a gente ouve lá, né? E viveram felizes para sempre, né? Nos filmes da Disney, a gente acha assim: casou, vamos viver felizes para sempre. A gente não tem ideia que depois que a gente casa, na realidade, vem realmente toda a história. Então, quando eu e meu marido casamos, a gente era muito diferente. E eu lembro que eu olhava para ele e falava: meu Deus, quem é esse homem? Já convertido, já na igreja. Eu falava: quem é ele, né? Ele foi criado de um jeito assim, a mãe saiu para trabalhar e ele cuidava da casa e dos irmãos e do irmão, né? Tinha mais um irmão. Eu já fui criada diferente, eu tinha que sair para trabalhar, para trazer dinheiro para casa. Então, em relação à casa, o meu marido conhecia tudo, ele sabia fazer tudo com perfeição. E eu estava casando, aprendendo a fazer coisas. E eu lembro que a família dele não queria o casamento. A avó dele olhava para mim e falava assim: isso aí não dura um ano. A avó, a minha sogra, ninguém queria esse casamento. Assim. Então, a gente enfrentou isso na hora, quando você está apaixonado, né? E fala: não, a gente vai enfrentar o mundo. Aquela história de amor. E quando eu me casei, eu falava assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque ele era muito diferente, ele tinha umas manias assim de olhar o copo na luz para ver se tinha sinal de dedo. Ele tinha mania assim: minha mãe não faz assim. A minha mãe não fazia, sabe assim? Foi muito difícil. E eu lembro que aí eu comecei a orar e falei: pai, eu preciso de um referencial de família. Eu não tenho esse referencial e nem o meu esposo. E nós dois começamos a orar, buscando esse referencial. E antes disso, né, meu marido sempre disse que eu fiz uma arapuca para ele. Eu convidei um casal que acompanhava a gente, né, um casal que hoje são pastores. Na época eles ainda não eram, mas eu chamei. Meu marido sempre gostou de receber pessoas em casa, e aí a gente preparou uma pizza que o meu marido mesmo fez, né, tudo certinho. E aí eu comecei a falar. Uma dica para as mulheres, quando você for falar de algum problema que você está passando com seu marido, a dica é, primeiro você fala das qualidades. Eu lembro que eu comecei a elogiar o meu marido. Olha, meu marido é um excelente pai, ele é um homem honesto, ele é trabalhador e tal, e tal. Falando. Aí no final eu falei: mas ele é assim, assim. E fui falando tudo que ele era. E eu lembro que ele ficava me olhando assim, ele não imaginava que eu iria fazer aquilo com ele, né? Até que aí o casal conversou com ele e tal, e ele foi embora. E quando o casal foi embora, eu falei: meu Deus, agora eu tô perdida. Como que vai ser, né? A hora que ele entrar dentro de casa, eu lembro que eu peguei a minha filha no colo, era pequenininha, a Camila, peguei a Camila no colo. E falei: não, ele não vai relar com a menina. Eu senti na hora medo até dele querer me bater. Sabe, assim, de tanto que eu via no olhar dele que ele ficou assustado com o que eu fiz, né? E eu lembro que meu marido entrou. Ele entrou, passou por mim, foi na sala. E meu marido ajoelhou na sala e ele chorava, Dani. Ele chorava e falava: pai, me ensina a ser um bom marido para minha esposa, um bom pai para minha filha. Eu quero ser um homem de Deus. E ele chorava. E aí lá na cozinha, eu ouvindo ele chorar, fiquei até com dó. Falei: ai, meu Deus, acho que eu não devia ter falado, né? Mas ali foi muito bom, porque ali a gente decidiu, a gente percebeu que nós não tínhamos referencial de família. E que se nós fôssemos caminhar pelo que nós estávamos achando, não ia dar certo. A gente não ia até o fim, né? E nós começamos a trilhar um caminho de: Senhor, qual é o seu propósito para nós? Né? Dentro da igreja, nós começamos a passar por aconselhamento. Todos os encontros de casais a gente ia, a gente lia livros. Eu sempre gostei muito de ler, então eu ia buscando em livros para que nós pudéssemos encontrar, né, esse referencial, esse parâmetro dentro da palavra, porque nós não tínhamos isso. Não adianta a gente achar: eu me converti, tô com meu marido aqui, a minha vida vai ser maravilhosa. Não, eu preciso trazer as verdades da Bíblia dentro do meu casamento e praticar. A gente pode até saber,
né? Não, eu sei que a Bíblia diz isso, mas se eu não colocar ela em prática, não vai surtir o efeito. E foi isso que nós fizemos, nós começamos a colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes eu tive que renunciar, eu tive que engolir sapo, sabe aquela coisa? Meu marido a mesma coisa, para a gente entrar num propósito do qual o Senhor tinha para nós. E em 95, Dani, meu marido teve uma doença muito grave, chamava mielodisplasia. Eu até escrevi um livro sobre eu até esqueci de te falar, mas eu escrevi um livro, né, falando Vencendo as Adversidades, porque é quando eu conto o milagre que nós vivemos. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, assim, muito difícil, a ponto de não ter o que comer em casa, porque junto com a doença nós enfrentamos uma dificuldade financeira, porque meu marido foi encostado no INSS, o INSS entrou em greve, sabe quando junta tudo? E foi um momento muito difícil. Eu tinha uma filha de 3 anos e uma de 5, e a gente viveu isso tudo junto, foi um momento muito, muito difícil. Então, a gente passou por momentos bons e momentos muito difíceis, mas quando você está amparado, quando a sua vida está baseada na palavra, você consegue transpor os obstáculos, você consegue passar por eles, né? E não desistir no caminho. Hoje, olhando para trás, eu tinha muitos motivos para desistir. Algumas vezes falar, não, tô cansada. Não, mas hoje eu louvo a Deus porque eu não desisti. E assim, foram os melhores 31 anos da minha vida com meu esposo. E eu escrevi esse livro, né, onde eu conto os milagres, porque Deus ainda é o mesmo, ele continua fazendo milagres sobrenaturais. E eu acho que foi a época onde mais eu experimentei milagres, né? E aí a gente veio, se converteu, né? O meu marido foi curado de uma maneira sobrenatural. Ele precisava de um transplante de medula, ele não fez o transplante, ele foi curado. Precisou de um transplante, mas Deus o curou, foi tremendo. Aí nós servimos na igreja, né? Fomos pastores, assim, cooperadores em algumas igrejas. E até que a gente veio pastorear Campos do Jordão. Nós pastoreamos 10 anos Campos do Jordão. Foi um momento muito bom, assim. Meu marido e eu somos, assim, rato de igreja, sabe? Que gosta de igreja. Eu acho que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu gosto de gente, sabe? E, assim, foi um momento maravilhoso. Nós ficamos aqui 10 anos cuidando da igreja, cuidando da obra. Tínhamos uma obra social, porque eu acho também que isso faz parte, né, da vida da igreja, o olhar para aquele que não tem nada. E foi, assim, tremendo. Aí eu fiz 25 anos de casada, eu ganhei, olha para você ver como Deus cuida, né? Eu ganhei um jantar maravilhoso no Hotel Estoril, que é um hotel super top aqui em Campos. Eu ganhei esse jantar e a gente fez, assim, a nossa segunda cerimônia, né? Daí fizemos direito, né, com o pastor, fizemos a renovação de votos, as meninas entraram. Foi, assim, um presente de Deus. Eu posso dizer para você com toda certeza. Mesmo quando você achar que o seu casamento não tem jeito, não tem saída, se você buscar a palavra e viver o que a palavra de Deus diz, vai ter recurso, vai ter transformação, vai ter mudança. Porque eu vivi isso com meu marido. Glória a Deus, que testemunho lindo, pastora. Falando sobre a prática, né? Você praticar as palavras, aquilo que o Senhor ensina, porque nós sabemos que os dias não são fáceis, os dias são maus. Mas se nós estivermos ali arraigados no Senhor, o Senhor nos dá força para continuar, para fazer mesmo a vontade de Deus. E eu quero... porque hoje a gente vê, Dani, assim, uma sociedade imediatista. Então eu quero tudo agora. E Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, quando a coisa não acontece na hora que eu quero, no momento que eu quero, é melhor desistir e partir para outra, né? E não, o casamento, ele requer manutenção, ele requer investimento, ele requer renúncia, mas um propósito do qual foi Deus que criou. Deus criou o casamento, né? Então, assim, hoje, se você olhar, as pessoas já casam com essa ideia. Se não der certo, eu separo, né? É muito fácil ir lá hoje separar. Mas será que isso é o melhor? Né? Talvez naquele momento das dificuldades, a gente fala, não, é a melhor solução. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Deus, muito obrigada, porque eu não desisti. Né? Nós conseguimos
Minhas filhas são mulheres de Deus, nunca saíram da presença do Senhor. Então, por quê? Porque nós colocamos em prática aquilo que nós estávamos ouvindo e lendo na Bíblia, recebendo do Pai e aplicando na nossa vida. Glória a Deus, é verdade, pastora. Infelizmente, né, hoje é pregado assim: se você não tá feliz, né, desista do seu casamento. Vá em busca da sua felicidade, e não é isso o que o Senhor nos ensina, né? Que nós devemos olhar só para o nosso eu. A felicidade, ela se constrói, e você pode construir sim, vencendo as dificuldades, né? Saindo daquele imediatismo que quero que tudo seja resolvido agora, e as consequências que isso vai gerar, né? Então, é verdade. E nós sabemos, né? Você sabe muito melhor do que eu sobre as consequências, né? De um casamento destruído, o que isso gera nos filhos, né? O que isso gera na própria pessoa, na história, tanto no emocional quanto no espiritual, né? Quantas pessoas você atende ali na Estância Paraíso que estão passando e colhendo os frutos dessa atitude precipitada, né? Verdade, é verdade. Mas Deus, quando você se propõe e fala: Deus, qual é o seu plano? Qual é a sua vontade? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12 que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nenhum pai, né? Lá em Salmo 139 também fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, quando nenhum deles havia ainda. Você é mãe, eu sou mãe, talvez a pessoa que está nos assistindo agora também é mãe, pai. Será que eles teriam coragem de um dia pegar um livro e começar a escrever os dias dos filhos e escrever coisas ruins para esses filhos? O nosso Pai, quanto mais o nosso Pai do céu. A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor. O Senhor é bom. Então, Ele tem o bom, a boa, a agradável e a perfeita vontade para nós. Nós precisamos buscar e cavar isso. E isso, muitas vezes, está relacionado também a eu renunciar, a eu negar o meu egoísmo. E hoje em dia ninguém quer estar, né, egoísta, né? As pessoas hoje são mais, não, é eu primeiro. Não, muitas vezes eu tenho que olhar para o outro. A Bíblia diz isso, para você olhar para o outro. E aí, no relacionamento, no casamento, é isso, é renúncia. E renunciar não é fácil. Se a gente falar que é fácil, a gente vai mentir. Não é fácil, mas não é impossível. E quando você entende esse propósito, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais agradável, e você vai vivendo uma vida muito mais feliz a dois. Os seus filhos vão olhando e entendendo qual é o propósito, qual é a vontade de Deus como um todo. A família, Deus não olha só para mim e para o meu marido. Deus olhava para mim, né? Ele continua olhando para mim, para as minhas filhas também. Às vezes a gente começa a olhar só para mim, né? Para mim, para o meu esposo, eu e ele precisa mudar, né? Quando a gente vai conversar com alguém, é muito assim, não, eu faço isso porque ele faz isso. Daí ele, mas ela faz isso, né? E muitas vezes tem uma fala do apóstolo Luiz Hermínio que eu gosto muito, que ele fala assim: quem é bom em argumentos, né, em justificativa, é ruim de arrependimento. E é verdade. Então, assim, às vezes a gente se esconde atrás: eu fiz isso porque você fez isso. E muitas vezes a gente tem que falar: eu fiz isso mesmo, eu errei, me perdoa, não vou fazer mais. Ou, olha, eu errei mesmo, né? E é muito difícil você falar isso. Eu errei. A gente sempre quer acertar. E às vezes nós não vamos acertar sempre, a gente vai errar. E quando a gente estiver certa dentro do relacionamento, não se preocupe, porque Deus é justo e Ele mesmo vem em nosso favor. Porque já teve situações que eu falei: pai, isso aí não é justo, o senhor sabe, mas eu vou deixar no seu altar. E Deus foi e resolveu e trouxe para mim a resposta do que eu tinha pedido, né? Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. Então, quando a gente se coloca em alguma coisa que aos nossos olhos não está sendo justo, e Deus sabe, não se preocupa. É que a gente quer brigar, a gente quer impor: eu tenho razão. E entre ter razão e ser feliz, fique com o ser feliz, que é muito melhor. Verdade, pastora. Glória a Deus. Pastora, agora eu queria ouvir um pouco, né, dessa parte mais delicada da sua vida, mas que o Senhor também te deu vitória, que foi esse processo do luto que você venceu. Você poderia contar para nós? Eu e meu marido, a gente tinha planos, né? A gente sempre falava sobre isso, que a gente ia envelhecer. A gente sempre falava: a gente vai envelhecer aqui em Campos do Jordão, numa casa, e nós vamos ter a nossa cadeirinha de balanço, e nós vamos balançar, conversando. E a gente brincava, ele dizia assim: eu vou beijar você sem dentadura. E eu dizia: ai, que nojo, né? Então, esses eram os nossos planos. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? Então, em 2021,
meu esposo faleceu, ele teve uma complicação, né? Os médicos acham que foi uma sequela do Covid, que ele teve um Covid em 2020 muito, assim, quase morreu em 2020. E depois de 8 meses, ele começou a ficar doente de novo. Então, os médicos disseram que poderia ser uma sequela do Covid. E meu esposo faleceu. Foi muito difícil, assim. Eu acho que ainda é. Pensar que ele não tá aqui, né? E que a gente tem. E o meu marido era uma pessoa que fazia tudo por mim, pensa, por mim, pelas meninas. Ele era muito presente. Sabe aquele marido, assim, eu troquei uma lâmpada depois que ele morreu e eu fiquei 31 anos casada. Então, 31 anos casada, eu nunca troquei uma lâmpada, eu nunca troquei um gás, sabe? Era assim, isso é do meu marido, isso é meu, sabe? Era bem assim. Então, ele fazia tudo, ele resolvia coisas de carro e, de repente, meu marido morre, né? E eu lembro que quando eu estava caminhando para enterrar meu marido, eu lembro que eu disse para Deus: Pai, segura na minha mão, porque a partir de agora é eu e o Senhor. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Mas não larga a minha mão. E foi muito difícil. E aí, eu estava pastoreando Campos do Jordão, e aí foi um momento difícil que o pastor achou melhor, né? Eu ir para São José dos Campos, porque eu poderia atrapalhar o pastor que estaria, né? Porque as pessoas iriam olhar para mim. Eu sempre fui a pastora ali, eu não quis atrapalhar de jeito nenhum o outro pastor que ia ficar na igreja. Fui para São José. E quando eu fui para São José, foi muito difícil. Era como se eu não me encaixasse, sabe? Quando você já estava naquele momento de luto, daquela dor que você perde o ar, assim, uma dor que eu não sei te explicar. Eu estava nesse momento de dor, é uma dor mesmo, sabe? Eu acho que quem está me ouvindo e já passou pelo luto vai entender, é uma dor que te falta o ar. E eu lembro que estava em São José e teve uma vez, aí eu fui e dei entrada no INSS para pegar a pensão do meu marido. E o INSS negou a pensão. Eu lembro que eu fiquei tão desesperada no momento, eu passei a máquina no cabelo, você acredita? Passei a máquina. Depois, na hora, eu nem me toquei. Mas o cabelo na Bíblia é honra. Eu acho que eu me senti tão desonrada no momento que eu cortei o cabelo. E eu lembro que eu estava um dia em casa, assim, eu nunca fui de me entregar, assim, tipo, vou levantar, vou ficar aqui prostrada. Eu sempre tentei, né, levantar, guerrear as minhas guerras. E eu fiquei 3 dias de cama. Foi uma vez que eu fiquei 3 dias. Eu não conseguia tomar banho. Quando eu ia tomar banho era porque as meninas ficavam me obrigando, mas não lavava o cabelo, sabe assim, total depressão. Fiquei 3 dias. E eu lembro que enquanto eu estava deitada, eu falava para Deus, falei, Deus, isso não é o que o Senhor tem para mim. Mas eu não tô tendo força. Eu sempre fui muito sincera com Deus, sabe? Eu falava, Pai, eu não tenho força. Eu não posso ficar assim porque as minhas filhas já estão sofrendo e elas não podem me ver assim. Porque eu vi o desespero delas, mas eu não tinha força, Dani. Eu não tinha força. E eu sabia, eu falava com Deus, falei, Deus, eu sei que eu tenho que levantar dessa cama, mas eu não tô conseguindo, me ajuda, me perdoa. Eu falava assim, me perdoa, porque daí o diabo começa a te culpar, porque você tá assim, você é fracassado, você não tem fé, e tanta coisa que o diabo falava, mas eu ficava ali, Deus me ajuda, eu orava em línguas, mas eu não li a Bíblia nesses 3 dias, eu só orei. Aí eu me sentia culpada, porque eu não estava lendo a Bíblia, sabe? Era uma confusão. E no último dia, né, nesse terceiro dia, eu lembro que o Senhor me disse algo, bem no meu ouvido. É difícil você ouvir a voz audível, né? Geralmente vem no coração. E Deus também falou comigo audível. Ele disse, vai no Moriá. E aí eu levantei e eu falei para as meninas, eu vou no Moriá. E aí elas já, ai, que benção, já pegaram o notebook para tentar fazer a inscrição. Pensa a resistência, assim, não passava o cartão, nós tivemos que passar em 2 cartões, sabe assim? Eu lembro que eu falava assim, agora nem se for a pé, eu vou pro Moriá. Porque assim, eu ouvi de Deus que eu tinha que ir. Então, foi um momento muito difícil. Mas antes de eu entrar na questão do Moriá, eu queria dizer algo, né, pra pessoa que passa por luto, Dani. As pessoas em volta, elas não têm noção do tamanho da sua dor. Elas acham assim, a vida continua, olha para frente, bora, bola para frente, não é assim. Assim, eu andava na rua com a sensação de estar com um buraco dentro de mim. Eu entendi
há uma só carne que Deus diz, né? Que nós somos uma só carne quando eu perdi meu esposo. A sensação que eu tinha é que tinham arrancado um pedaço de mim. E você tem que se redescobrir, você tem que aprender a viver novamente sem a pessoa do seu lado. Mas o tempo todo eu dizia, Senhor, o Senhor está aqui. E eu sentia o Senhor dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, assim, eu passei pelo luto, porque o luto não passa. Quem passa por ele somos nós. Se eu decidir que o luto passa, eu vou ficar ali nele anos e anos e anos. Você pode conhecer pessoas que têm 7, 8, 10 anos, ela ainda está vivendo um luto como se o esposo ou o filho ou alguém tivesse morrido ontem. Porque é assim, a partir do momento que eu decido passar por ele, e eu decidi passar. E eu fui no Moriá, nesse contexto, né, de dor, e eu lembro que eu fui, quando eu subi o morro da estância, né, quando você vai passar por aquela porteira que você conhece, eu lembro que eu subi aquele morro e eu disse assim, pai, eu não quero ser aquelas mulheres que têm um sorriso nos lábios e uma tristeza no coração. Eu quero ser eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, ou eu posso estar triste, mas nunca mentindo. Eu tô muito bem, mas aqui dentro tá destruído. E eu falei isso, eu não quero ter um coração triste e um sorriso nos lábios. E eu fui com mala pra estância para ficar 3 dias. E acabei ficando 17, né? Foram assim, não, você vai ficar, você vai ficar. Levei roupa para 3 dias, foi assim, incrível. E eu tava mal, né? Então, assim, esqueci um monte de coisa, sabe? Foi, assim, bem complicado. Mas ali, eu lembro que quando eu cheguei no Moriá, uma pessoa olhou para mim, né? E falou assim, o Senhor está te dando uma coroa. E aí eu lembrei que eu tinha rapado a cabeça, né? Então, era uma coroa, Deus estava me honrando. Coroa é uma honra. E o cabelo, eu me senti desonrada, eu tirei, né? O cabelo. E aí ele falou assim, Deus está te dando uma coroa e está nascendo uma nova mulher. E fazia 9 meses que o meu marido tinha morrido. Lá no Moriá, fez 9 meses. E aí falou, está nascendo uma nova mulher. E aí eu lembro que eu até falei, nossa, hoje faz 9 meses que meu marido faleceu. E aí eu fiquei no Moriá, fiquei no Renovo e fiquei na escola de intercessão. E aí nesse período, né, de luto, de dor, eu lembro que a pastora Zenete me chamou na sala dela e me fez o convite para eu ir servir lá. E eu senti de Deus, falei, não, então eu vou. Gente, eu peguei todas as coisas, conversei com as meninas e nós mudamos para Belo Horizonte. Olha que mudança radical, fomos para Belo Horizonte. E aí eu fiquei lá, morando na estância 11 meses. E foi um momento assim que eu vi que Deus nos levou para lá para nos curar, para nos capacitar, sabe? Assim, eu aprendi coisas na estância que 30 anos de igreja não tinha aprendido. Assim, Deus foi me equipando, sabe? Em relação à guerra espiritual, a tudo. As minhas filhas conseguiram entregar o pai, né? Difícil, ele era um pai muito presente. E foi muito bom. E aí, eu tinha um sonho, eu e ele, eu estava escrevendo um livro, Um Caminho para Dois, e o nosso sonho, eu e meu marido, era assim, nós vamos escrever esse livro e nós vamos fazer seminários sobre casamento. Esse era o nosso plano. E aí, quando meu marido morreu, eu falei assim, agora não tem mais graça, eu não vou mais escrever esse livro, não vou mais dar continuidade, eu já tinha praticamente escrito o livro, e esse era o nosso propósito. A gente já tinha feito um seminário de casais no Chile, a gente pregava já pregamos em várias igrejas sobre família, né? Então, a sensação que eu tive, Dani, era que acabou. Satanás, ele põe um ponto final na sua história, ele fala, acabou. E para mim, tudo tinha acabado, né? Eu estava ali na estância, tentando me recuperar, mas com aquela sensação, acabou para mim. Mas todo ponto final que o diabo coloca, o Senhor coloca uma vírgula. E ele diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o Senhor começou a falar comigo. E ele falou que eu poderia escrever o livro, que esse livro iria ajudar pessoas que estão passando, às vezes, por dificuldade no casamento e tal. Foi quando eu decidi voltar, né, com essa ideia de escrever o livro, de publicar o livro, que é muito difícil. Por quê? Porque meu marido não estava lá. Tanto é que eu não fiz nem assim... O primeiro livro que eu escrevi, o Vencendo as Adversidades, eu fiz uma noite de autógrafo, a gente fez um coquetel, né?
por segundo eu não fiz nada, porque era aquela assim, ele não tá aqui, sabe? Uma sensação assim. Mas lá na instância, o Senhor foi me curando. Então, quando eu falo para você que hoje eu não tenho mais essa dor, sabe? Essa dor de não respirar, de puxar o ar, eu não tenho mais. Eu sinto hoje saudades. Saudades, mas eu tenho memórias, né? Eu falo assim que nós criamos muitas memórias. É muito importante dentro do casamento você criar memórias. Hoje, quando a gente... Sempre o Facebook tá me lembrando de coisas, eu falo, olha, que isso aqui é memória. Todo o aniversário de casamento a gente comemorou. A gente só não comemorou o nosso aniversário de 31 anos, porque ele já estava no hospital. Ele morreu dia 17 de junho. Sábado vai fazer 2 anos que ele faleceu. Dia 17 de junho ele faleceu e o meu aniversário de casamento é 2 de junho. E eu tenho no meu celular até agora a mensagem dele falando, olha, os 31 anos ao seu lado foi os melhores anos da minha vida, né? E é o primeiro ano que nós não vamos comemorar. Mas eu quero que você saiba disso, que os 31 anos foram os melhores anos da minha vida. Então, assim, a gente criou memórias. Todo ano eu falo que o aniversário de casamento nosso era um evento da família. Porque antes a gente já começava, aonde a gente vai? O que a gente vai fazer? Vai viajar ou não vai? Sempre foi festa, né? Então, quando chega esses dias, é normal você sentir falta, você sentir saudade. Mas eu posso olhar para trás, Dani, e lembrar com alegria de tudo que eu vivi. Eu vivi um casamento abençoado, eu fui amada. Glória a Deus. É bom saber disso, né? Eu fui amada. E amei também, com certeza. Glória a Deus, que testemunho lindo, que história linda, né? E glória a Deus que você teve esse privilégio de encontrar e de amar e de ser amada, né? Quantas pessoas ainda não tiveram esse privilégio, mas eu creio que o Senhor, Ele é criador de caminhos. Também falando sobre o luto, não é fácil, cada um, né, atravessa de uma forma, mas creia que o Senhor é aquele que te ajuda. Seja sincero com o Senhor, como a pastora falou, não adianta você disfarçar para Deus. Seja sincero com o Senhor, fale da sua dor, fale que você não está conseguindo, fale que você precisa de ajuda, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para te ajudar, para te levantar, para criar caminhos e para te levantar dessa situação e te fazer viver. Não que você vai esquecer, porque a gente nunca esquece. Verdade. Mas é que não vai doer mais, né? Eu também passei pelo luto, né? Eu perdi meu pai, depois eu perdi meu padrasto. E eu sei que não é fácil, mas o Senhor, Ele vai ali trazendo, como você falou, as lembranças boas. O que fica as lembranças boas. As memórias, né? Isso, as memórias, isso consola a gente demais, né? E saber que um dia a gente vai encontrar de novo no céu é o maior consolo que tem. É o maior consolo que tem. E a gente sabe, né, Dani, que isso é o fim de todos nós. A morte é o nosso fim, né? Assim, um dia todo mundo vai passar pela morte. Só que nós não fomos criados para a morte, né? O Senhor, o plano original do Senhor não era existir morte. Então, nós não estamos preparados para ela. Então, Verdade. Não adianta a pessoa, por mais forte que ela se julga ser, não tem como, você vai passar e vai sofrer, porque nós não fomos criados para passar por essa dor. Ninguém está preparado para isso. Então, é um caminhar doloroso, mas você tem que entender que você não está sozinho. E que você não tem um ponto final na sua história, porque eu achei que meu ministério tinha acabado, que eu não ia fazer mais nada, sabe? Assim, e não, meu ministério continua, eu continuo abençoando pessoas, cuidando de pessoas, que é o que eu gosto de fazer, né? Mas naquele momento, a sensação era, acabou tudo, não tenho mais nada para fazer, né? E aquela sensação, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí você vai entrando, se você não buscar esse refúgio no Senhor, você vai se sucumbindo mesmo. E eu gosto muito de um versículo que diz em Naum 7, eu falo que esse versículo, esse ano é o versículo da minha vida. Diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então esse versículo já começa a falar que o Senhor é bom. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que sabe o momento que nós estamos passando e Ele vem em nosso favor. Né? Então assim, não existe vale profundo demais que o Senhor não possa alcançar. Ele nos alcança aonde nós estivermos. Amém? Amém, verdade, pastora. Glória a Deus. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o livro também, que você falou, que você superou a si mesmo, né? Quantas vezes a gente não acredita na gente, são tantas situações que o inimigo vai colocando,
e a gente vai aceitando como barreira, porque somos nós que podemos impedir, né, as promessas de Deus, porque o inimigo não pode impedir. Mas nós podemos impedir desacreditando e deixando, né? Então eu queria ouvir sobre esse testemunho do livro. Esse livro eu conto, assim, com maiores detalhes, a nossa caminhada, né? Quando eu falei um pouco de como era meu esposo, foi bem resumido, né? Vamos dizer assim. Então eu conto com maiores detalhes, né? Tudo que a gente viveu, o dia a dia, as dificuldades de um relacionamento. Porque um caminho, o nome do livro é Um Caminho para Dois. Nós só temos um caminho. O caminho é Jesus. E eu e meu marido precisamos trilhar esse caminho juntos. Independente da circunstância, independente do que você estiver vivendo. Você disse sim. Uma aliança para Deus, ela é inquebrável. Eu fiz uma aliança, então eu vou carregar essa aliança, eu vou viver essa aliança. Então o livro ele fala sobre isso, né? Sobre o início da nossa vida, como foi. Eu conto alguns detalhes, algumas dificuldades que nós enfrentamos e também vou falando as ferramentas que Deus foi nos dando para que nós pudéssemos manter 31 anos de casado. Porque um casal que todo mundo dizia que nós não ia durar um ano, durar 31 é porque Deus estava no negócio, né? E a única coisa que nos separou é a morte, porque eu tenho certeza, se ele estivesse aqui, nós estaríamos juntos, com certeza. Né? Eu fiz 32 anos de casado. É engraçado que 32 anos. Nossa, eu tô fazendo 32 anos de casado. Mas esse livro, ele vai levar você a entender que você precisa entender a história do outro. Cada um de nós carregamos uma história, cada um de nós carregamos uma bagagem. Mesmo que ela não seja visível, né? Ela não seja dita, nós carregamos uma história, nós carregamos, eu falo, aquela mochila nas costas. E quando eu chego para o casamento, eu quero colocar todas as expectativas que foram frustradas com pessoas, com a minha história, eu quero colocar no meu esposo. E o meu esposo automaticamente quer colocar sobre mim. E aí se frustra. Porque eu tenho a minha história, ele tem a dele. Então, dentro de um casamento, você precisa entender que o seu esposo carrega uma história. Eu carrego uma história. E nós precisamos entender isso e caminhar na vontade de Deus. Entendendo, porque senão a gente fica assim... ele tinha que fazer isso, eu preciso disso. E aí a gente começa a cobrar do outro aquilo que só Deus pode dar. Então, pastor, eu queria ouvir as suas considerações finais. Qual palavra você deixaria para alguém que está passando pelo luto ou alguém que está desistindo da fé? Então, Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Quando nós olhamos o contexto desse versículo, o Senhor fala isso para as pessoas, né, para o povo, quando eles estavam sendo cativos, né? Quando eles estavam sendo levados como escravos para Babilônia. E Deus fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ainda está falando, pensamentos de paz para vos dar um fim que desejais. Qual é o desejo do seu coração? Qual é a sua vontade? É isso que Deus quer trazer para você. E se você for olhar um pouquinho acima do versículo, ele começa a falar para o povo, multiplicai, casai, dê suas filhas em casamento, não importando aonde eles estavam, não importando a circunstância. Então, floresça onde Deus te plantou. Aonde você está plantada, floresça. Dê o seu melhor. Busque o Senhor, porque é Ele que te capacita, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá força para resistir toda circunstância contrária. Não existe outro caminho, não temos para onde voltar. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então, não desista. Continue firme, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a sua participação. Eu quero agradecer essas palavras, né, que você deixou. Amém. E você que está nos ouvindo, persista. Não desista. Foque no Senhor. Busque uma igreja mais próxima da sua casa, que seja mais próximo da palavra. E busque esse caminho com o Senhor. O Senhor é aquele que vai trazer o bálsamo sobre o coração. O seu coração, como a palavra fala, o bálsamo de Gileade, ele vai te curar. E ele vai te ajudar a trilhar esse caminho com ele. Obrigado mais uma vez, pastora. Eu que agradeço. E lembre-se, você é um escolhido de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.